Esse processo da criação, no caso do teatro, é como um abismo. Você chega na beira do abismo e salta, abre os seus braços e você acredita que vai criar asas no momento oportuno. É uma pergunta que eu sempre me faço, todo dia de manhã, quando eu me levanto e vou para o espelho e dou bom dia para mim mesmo, do tipo assim, ó, bom dia, Everaldo Vasconcelos, quem é você? É sempre uma aventura essa construção da identidade. A gente está sempre se construindo e sempre aprendendo com a nossa vida, com o passar dos anos. Nós somos sempre uma personagem muito mutável. A gente precisa estar sempre aberto às possibilidades novas que surgem e também saber guardar a memória das coisas boas e das coisas ruins também. A gente tem que sempre saber lidar com isso, com as duas coisas. Com essa personagem pública que você representa, como professor que você representa para as pessoas, como as coisas que a gente é, digamos, na visão das outras pessoas e aquilo que de fato você sente. É muito difícil, às vezes, para muitas pessoas lidarem com isso, com o choque entre aquilo que as pessoas veem dele e aquilo que a pessoa mesma sente. Daí a crise tão grande de depressão que há no mundo. Mas eu sou uma pessoa de teatro e, como pessoa de teatro, eu sou, digamos, privilegiado. Eu tenho a oportunidade de viver 1000 vidas na minha mesma única vida, né? Eu tenho a oportunidade de olhar o mundo através dos olhos de muitas pessoas, de muitas personagens, de muitas perspectivas. Ao fazer teatro, eu terminei aprendendo a lidar com a grande complexidade que é você ser você. Por exemplo, eu ser eu. Eu lidar comigo mesmo. Eu saber me administrar diante do mundo. Então, isso é Everaldo Vasconcelos, uma grande aventura, né, de uma alma no planeta Terra, aprendendo coisas e se divertindo muito. A gente não percebe que tem uma vocação artística. A vocação artística é que percebe você, na verdade, é que captura você. Mas a imagem mais antiga que eu tenho de mim é recitando no jardim de infância um poema que é: o Brasil é muito grande, não cabe neste salão, mas cabe todo inteirinho dentro do meu coração. Eu acho que eu devia ter uns 4, 5 anos, mais ou menos, mas eu me lembro bem dessa apresentação. E de outras coisas, como criança que participava na escola, como aquelas montagens teatrais todas, mas nada disso naquele momento era, digamos, uma decisão de fazer teatro. Na minha geração, teatro era uma grande brincadeira de criança. Eu tive a oportunidade de brincar no Teatro Santa Inês de Alagoa Grande. O juiz, Dr. Amaury Vasconcelos, ele morava vizinho ao teatro e a esposa dele, Dona Criselide Barros, ela tomava conta do teatro, o grupo de teatro de amadores de Alagoa Grande. E a gente era amigo do filho dele. E aí eu ia passar as férias em Alagoa Grande e passávamos então as férias todinhas dentro do teatro, brincando de fazer teatro dentro do Teatro Santa Inês, que hoje, inclusive, está completamente restaurado. Mas, como te disse, eram brincadeiras de criança. Mas é claro que isso marca. Você ter visto Dona Criselide Barros fazendo o Plúftio Fantasminha, o Casaco Encantado, uma peça de teatro chamada Isabel do Sertão, cara, linda, até hoje as imagens na cabeça desses espetáculos. Isso fica. Depois de um certo tempo, quando eu termino o ensino fundamental, né, eu vou para o ensino médio, eu vou para a escola técnica para estudar eletrotécnica. Eu tinha uma vocação mais técnica. É tanto que eu saio da escola técnica para estudar matemática. O meu curso universitário de entrada na universidade era o bacharelado em matemática, que eu fui até muito próximo de terminar o curso, mas aí, num determinado momento, eu percebi que eu estava mais com o pé para a área de teatro do que para a área de matemática. Eu estava mais envolvido com o curso de licenciatura plena em Educação Artística como ator voluntário nos espetáculos, dirigidos pelo professor Antônio Cadengue. Eu participei de todas as montagens do professor Cadengue aqui, em João Pessoa, enquanto ele foi professor da Universidade Federal da Paraíba. Aí foi que eu tranquei o curso, abandonei o curso de matemática, fiz o vestibular para Educação Artística e fui estudar a licenciatura plena em Educação Artística. Mas a minha área mesmo era matemática. Depois eu concluí o curso de matemática. Fui e terminei o curso de matemática. Mas é mais um hobby. Quer dizer, aquilo que eu achava que era o principal, que era a matemática, ficou para segundo plano. É um hobby. Matemática é muito bom, porque
passa dor de cabeça, passa angústia, qualquer coisa que você esteja sentindo quando você começa a trabalhar com alguma equação, resolvendo algum problema, alguma coisa, aquilo lhe transporta para outro mundo. E é algo absolutamente maravilhoso. Quando eu estou montando um espetáculo de teatro, eu numero todas as coisas que são numeradas, eu reconstruo todo o texto de trabalho, mesmo um roteiro de filme, é todo basicamente numerado, mas não é matemática, isso tem a ver mais com o pensamento cartesiano, que é uma coisa que eu aprendi muito jovem ainda, lendo René Descartes, O Discurso do Método. E aquilo me influenciou profundamente no modo de organizar as coisas. Então, eu preciso, sempre que eu vou trabalhar, eu gosto muito daquela perspectiva que o Descartes me colocava, do tipo, numera tudo, arruma, separa, classifica, ajeita tudo, para fazer um filme. Não se faz um filme sem esse tipo de organização. Quer dizer, pode até fazer, mas o desgaste é muito grande. E como a gente lida com pouco dinheiro, pouco recurso, a gente precisa ter muita objetividade. E aí, mas tem a ver mais com o pensamento cartesiano. Os diretores têm uma grande frustração, que é todos os atores lá sendo aplaudidos, todo mundo, e você lá nas coxias, aí você entra timidamente ali, né, e agradece junto com os atores, mas é diferente. Estar no palco é algo absolutamente maravilhoso. É tanto que todos os diretores que eu conheço encontram um momento para dar uma palhinha e ir para o palco, porque é um território sagrado. É um lugar absolutamente sagrado. O palco é uma ponte entre dois mundos. Um mundo do real, onde as pessoas habitam, e o mundo do imaginário, onde o invisível de toda a potencialidade social habita. Então, esse lugar mágico é muito forte. Todas as pessoas que lidam com o teatro sabem disso. A gente fica na coxia e o palco parece que ferve, né? Então, os diretores têm muita vontade de estarem no palco. É tanto que eu fiquei muito feliz quando Valesca Picado e Célia Farias me convidam para fazer o Barbeiro no Sumiço de Santo Antônio. Porque era uma pontinha de nada, mas não deixa de ser você brincando de ser ator, né? Um pouquinho. Ação. Terminei. Agora o senhor pode conquistar o coração da professora Glorinha. E o senhor será o padrinho do nosso casamento. Afinal de contas, a sua arte de barbeiro é fundamental para nós homens, como a ajuda de Santo Antônio para as mulheres. Não sabia que o senhor era dado essas crendices populares e também esses conceitos de gênero? Não sou menos, foi apenas uma brincadeira. O diretor termina sendo uma necessidade da vida. Você quer fazer algo, você quer dizer algo e você precisa dizer algo, porque se você não disser, você explode. Então você termina dirigindo os espetáculos, às vezes escrevendo os seus roteiros, porque eles não existem do jeito que você quer, então você é obrigado a escrever. Mas não é uma opção do tipo, eu gostaria apenas de fazer isso, de fazer aquilo. Talvez outras pessoas tenham essa gana de ser apenas diretores. Eu não, eu gosto muito de tudo da atividade teatral como um todo. De tudo mesmo, desde o contra-regra, a bilheteria, a tudo, a cenografia, o que eu puder me meter um pouquinho, a gente se mete, porque é uma grande aventura do espírito humano. Estou no lugar ideal, porque eu sou professor de teatro, de um departamento de artes cênicas, então eu não me sinto trabalhando. Às vezes as pessoas se sentem, tem colegas até que ficam pensando, colegas de outros departamentos, que ficam contando os meses para a aposentadoria, que ficam contando as datas que têm direito a licenças, prêmios e tudo. Eu nunca tirei uma licença-prêmio, que poderia tirar, inclusive, ao longo desse tempo todo. Mas é porque, na verdade, eu não me sinto trabalhando, no sentido negativo do termo. O meu trabalho é extremamente prazeroso. Eu estou o tempo todo estudando a teoria e a prática de uma coisa que eu gosto muito de fazer. Na verdade, eu me sinto deprimido quando chegam as férias, porque quando chegam as férias, você passa aquele tempo todo, mas aquela loucura que é você estar montando espetáculos, montando filmes, arrumando coisas, para por um tempo. E a gente está sempre borbulhando. Então, eu acho que eu estou no lugar absolutamente ideal.
como qualquer arte, depende de uma vontade muito grande da pessoa se jogar, de ir buscar. Certa vez uma pessoa perguntou a um diretor inglês chamado Peter Brook, e está até num dos livros dele, eu não recordo o nome do livro agora, mas está no primeiro parágrafo de um dos livros dele. E o cara pergunta para ele o que é que ele deveria fazer para ser diretor de teatro, porque ele já tinha estudado nas universidades, já tinha feito todas as oficinas, já tinha lido todos os livros, mas agora ele queria saber como é que ele se tornava diretor de teatro. E o Peter Brook disse para ele assim: meu filho, você se autodeclare diretor e convença um grupo de pessoas de que isso é verdade. É assim que funciona. Você se joga, você se entrega. E tem um cara chamado Basaglia, que é um italiano, tem um texto dele lindo, ele explicando como é que é esse processo da criação, no caso do teatro. É como um abismo. Você chega na beira do abismo e salta. Abre os seus braços e você acredita que vai criar asas no momento oportuno. Normalmente a gente faz isso. Nós chegamos à beira do abismo, abrimos as nossas asas e nós acreditamos que vamos voar. E sempre voamos. É por isso que somos artistas. Geralmente quem não é artista ou não pula, ou se pular realmente não consegue voar. Porque para ser artista a pessoa precisa se jogar. Precisa se jogar. E é num abismo indefinido. Você não sabe se vai ter sucesso. Você não sabe se vai dar certo. Mas você acredita que é importante voar. É importante estabelecer esse voo da criação. Porque esse voo da criação, ele tem a ver com a criação da própria alma humana, com a ampliação das possibilidades dessa alma humana. Então, no fundo, o modo de conciliar as coisas, assim, como é que você concilia professor com isso? No fundo, é uma coisa só. Não se é artista separado da sua vida. Eu sou artista aqui, eu chego em casa, não. Você é inteiro o tempo todo. Não só a sociedade brasileira, mas a sociedade como um todo, que não valoriza, digamos, essa criatura que é o artista. Valoriza, sim, quando precisa do artista para fazer a ponte para o seu mundo interno. Mas, na hora da vida social, as pessoas não valorizam. Tem até uma coisinha que aparece muito no Facebook, que é assim, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender, porque todo mundo acha que um músico pode dar uma palhinha na festa de alguém. Todo mundo acha que um ator pode fazer uma animação na festinha de alguém. Todo mundo acha que um artista plástico pode fazer uma decoração, pintar uma coisa na parede de uma sala. Quer dizer, que é uma coisa louca isso. As pessoas acharem que o artista é apenas essa pessoa acessória. Esse processo da criação, no caso do teatro, é como um abismo. Você chega na beira do abismo e salta. Abre os seus braços e você acredita que vai criar asas no momento oportuno. Quando a TV UFPB começou, eu fui o responsável pelo núcleo de teledramaturgia da TV UFPB. Quem inaugurou o núcleo de teledramaturgia da TV UFPB foi um especial chamado Cordel da Moça Feia. Que é a adaptação para televisão de uma peça de Tarcísio Pereira, que é conhecida como o Caboré ou o Cordel da Moça Feia. A gente adaptou para a televisão e aí foi o especial que abriu, quer dizer, que apresentou a TV UFPB ao público de João Pessoa. Mas quer saber de uma coisa? Vergonha ela sempre teve, viu? Foi de ter um pai ruim assim como o senhor, que não lhe deixa casar como um caba bom que nem eu, homem. Um caba que lhe tem fidelidade, que mesmo ela sendo feia se apaixonou de verdade. Lá vem você com o seu discurso ousado. Eu não tenho culpa dela não ter casado. O senhor é muito safado e muito descarado, viu? Porque ainda tenta esconder a culpa do seu pecado. Eita, coragem pai d'égua tu teve de repente, bichinho. Mas tu não sabe um pingo que esse velho sente. Maria me faz sofrer. E esse sofrimento consiste em homem como tu que me deixa triste. O ator é outro mistério grandioso. Hoje nós vivemos um momento interessante que é
muitos atores se tornam inseguros de sua própria pesquisa pessoal e começam a acreditar que preparadores de elenco são capazes de fazer alguma mágica especial que os torna, digamos, capazes de serem melhores. Na verdade, muitos atores e atrizes estão abrindo mão de sua capacidade criativa para entregarem-se às mãos de pessoas que apenas os moldam como se fossem marionetes para fazerem caras e bocas e chorarem em determinadas cenas. A aventura do ator é uma aventura na alma humana, na capacidade que eu tenho através do meu corpo, da minha integridade física e espiritual e mental, de ir buscar, entende? Aquela outra alma humana, de ir compreendê-la, de expressá-la através do meu corpo e da minha voz. O que interessa é saber se tu me ama de verdade. Olha, eu esfrego a cara na lama e assino até o contrato. Pra provar que eu te amo, eu como até bocha no prato. Então é verdade mesmo? Tu me ama de fato? Tu ainda duvida, Maria? Ai, que eu nem sei o que seria de mim sem você na minha vida. É uma grande investigação da alma humana que os atores e atrizes fazem. No caso do trabalho do ator, da atriz, é necessário pessoas que tenham a disposição de irem buscar-se a si mesmas, que não tenham medo dos seus próprios fantasmas, que mergulhem fundo na sua própria alma, para irem buscar a alma dos outros. Porque a gente pensa que a bruxa da Branca de Neve não existe dentro da gente. Existe, sim. Toda a potencialidade do bem e toda a potencialidade do mal habita a alma humana como um todo. O quê? Tu não sabe da missa, é um terço. É o quê? Repita se você é mulher. Eu repito se quiser, eu disse pra que você ouvisse. E lá vem você agora com sua meninice. Então é verdade, então você sabia. Maria tem que se casar antes de virar titia. Tá aí, tu merece uma pisa por tá me tratando assim. Eu bato nela. Eu bato porque eu sou ruim. Pra tu bater na nossa filha, primeiro tu tem que bater em mim. E desde quando tu me impede de dar uma surra nela? O problema é que Maria chora, berra e urra. Não bate nela, José, pelo amor de Jesus Cristo. Não bota Jesus Cristo nisso no meio não, porque não é culpa dele. Toda personagem possui uma ação dentro de si e uma ação externa. A gente só vê a alma através do corpo. A gente não vê a alma através de qualquer outro processo mediúnico. No teatro, a alma é o corpo. Então, é através das ações físicas que eu mostro o mundo interno. E há uma outra coisa da personagem lindíssima, que é a sua lógica própria, o seu modo próprio de ver o mundo. Há um caso interessantíssimo que é contado por Eugênio Kuznet no livro Ator e Método, do Rubem Corrêa, que estava interpretando o Diário de um Louco. E muita gente pensa que para interpretar um louco eu tenho que fazer o doido, então é aquela coisa, né? O maluco, o estereótipo do maluco. E ele dava um exemplo do que é a lógica interior. No caso, um funcionário público que, conversando com a plateia, praticamente um depoimento, porque é um monólogo, e ele vira para a plateia e diz assim: só vocês não precisam se preocupar com a crise na Espanha, porque a Espanha tem um rei, sou eu. E a verdade que ele diz é tão grande que as pessoas que estão na plateia dizem assim: poxa, esse cidadão é doido. Só pode porque ele não é o rei da Espanha. Então é isso que chama a lógica da personagem. Tem atores e atrizes que são engraçadíssimos, eles ficam no seu lugar, eles vão para um cantinho, tem deles que acendem incenso, tem umas criaturas que ficam mais recolhidas, tem outros que ficam conversando mesmo por ali e tal. Cada ator, cada atriz estabelece o seu modo de trabalhar. O meu varia profundamente, profundamente. Mas eu acredito que quando se estabelece o momento de você entrar em cena, outra coisa que eu aprendi com o Fernando Teixeira, que ele chamava de primeira instalação e segunda instalação. No primeiro momento, você se coloca à disposição, então você vai para a coxia, é o momento em que você recorda a personagem, como se fosse uma carta que você faz para você mesmo, recordando ela. E no segundo momento, que ele chamava de segunda instalação, que é o momento em que é a sua deixa de entrar e você dá aquele passo e você passa a agir como se fosse a personagem, que foi construído de acordo com as circunstâncias dadas pelo texto. O que mais me impressionou no primeiro contato que eu tive com o Zé Celso foi a fé no teatro. O teatro é um lugar em que eu posso ter fé na humanidade, eu posso crer na beleza, na força, na pujança, na vida. E eu posso fazer algo pelo mundo através do teatro.
Um momento que emocionou muito foi quando Boal voltou do exílio e a gente pôde conhecer Boal. E ele deu uma demonstração do Teatro Fórum com a equipe que ele estava trazendo da França. E foi muito bonito ver o Boal. E ele repetiu uma frase que a gente já conhecia, que é: o teatro não faz a revolução, mas é um ensaio. E foi muito importante esses pequenos contatos, sabe? Há uma série de linhas gerais que você precisa seguir. Por exemplo, eu tenho que dirigir um espetáculo e eu tenho uma data para entregar, então eu tenho um planejamento todo que precisa ser feito. Tem figurinos, tem cenografia, tem sonoplastia, iluminação, toda uma série de detalhes precisam ser planejados. Então, tudo isso tem uma organização, mas o método de trabalho mesmo, o enfrentamento da montagem, é sempre algo inusitado. Um diretor é uma pessoa que se lança num mar revolto e ele vai ter que navegar aquele mar sem mapa nenhum, porque o mapa que ele tem é mais ou menos aquela ideia que eu te disse. Ele abre os braços e acredita que vai conseguir voar. E ele vai levando aquilo ao final. Não é tão simples. Isso no teatro é muito verdadeiro. O cinema é um processo mais controlado, bem mais controlado, porque eu consigo, no cinema, até por causa da questão de custo, e por causa da questão de pessoal, custo, tudo, de tempo, eu preciso calcular tudo com muita precisão para não obter nenhum desperdício. Já em teatro, a cada vez que você vai lidar com as pessoas, você enfrenta um mundo novo. Dirigir teatro é você ser muito humilde, você tem que ser flexível para saber lidar com as pessoas. Outra coisa, mesmo que o elenco seja o mesmo, a montagem de um outro espetáculo, as pessoas são outras, porque mudou o seu interior, mudou as predisposições emocionais, tudo. Então, não há uma regra. Agora, o conhecimento acumulado das experiências que você tem, dos outros diretores, fazem com que você ganhe tempo, com que você aprenda também a ser mais humilde, a escutar mais. Um grande diretor que a gente reverencia muito no teatro, Konstantin Stanislavski. O Konstantin Stanislavski, ele começou acreditando que havia, digamos, uma força externa ao ator que comandava o processo, que criava a encenação. Num determinado momento, ele muda completamente de perspectiva e ele passa a crer na capacidade do ator, no trabalho criador do ator. O centro é o trabalho criador do ator. O diretor é mais um coordenador desse grande processo. Então, há que se ter humildade para lidar com essas circunstâncias. Eu dirigi um espetáculo chamado Girandei, que é com a Companhia Oxente. Pirulito que bate, bate. Pode gostar de brincar com bichinhos tão asquerosos. Olha só, uma pessoa pode gostar de brincar com um bichinho desse. Horroroso! Fiz um roteiro, um texto dramático chamado Labirinto Zumbi, que também foi para a Companhia Oxente. Dirigi um trabalho também da Companhia Oxente chamado Visões Sertanejas, o texto também é meu, que é um poema dramático. Aí, um pouco antes, eu fiz a direção do espetáculo Confissões, do grupo de teatro universitário, que é com Everaldo Pontes e Edilson Alves, que a gente fez aqui mesmo, no núcleo de teatro universitário. Aí, em filmes, trabalhando com cinema, numa disciplina chamada Oficina de Audiovisual, Ator e Câmera, em parceria com o Departamento de Cinema do CCTA, a gente fez um filme chamado Acampamedo, que é um roteiro de Celi de Freitas, a adaptação de um livro Fantasma no Acampamento. Se você não pisar o pé aqui, realmente, e não dizer a que veio, você está representando um papel da superfície. A única coisa que a criatura humana tem que fazer no planeta Terra, inclusive através da arte, do teatro, do cinema, da televisão, da literatura, é defender a vida humana e a beleza dela.
em toda a sua dimensão. É isso que é o nosso papel, sem medo. Ave Maria, morro de medo de alma, que alma é coisa horrenda, mulher. Deus me livre, me defenda. Ave Maria, mas tu é molenga demais, homem, eu só vou disfarçada. Isso faz parte do plano. Eu vou me enrolar no lençol e sair feito alma. Vai, menina, apressa o passo, fica aí parada feito um pato. Olha, meu querido, me aguarde que eu chego já lá no mato. Tu entendeu tudinho, não foi? Entendi. Olha, não precisa outra vez repetir. Eu sei que eu vou lá pro matagal pra gente poder fugir. Então vá logo, meu genro bom. Eu só peço uma coisa, faça Maria feliz. Eu gostaria de ver no programa Entre Meios a escritora Ana Adelaide. Aproveitando o contexto para tecer elogios ao seu trabalho. Que por falar nisso, eu não sei o que lhe prende aqui. Uma pessoa com seu talento poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo. Obrigado pelo elogio, mas eu não deixaria a Vila Pequena por nada nesse mundo. Esse lugar é mágico.